Na verdade, a primeira vez que eu li Paulo Freire foi no intercâmbio que eu fiz no Japão. E era uma professora americana que dava uma matéria de educação e ela recomendou que a gente lesse o Pedagogy of the Oppressed. E era o livro principal, né, da matéria dela sobre educação. Mais recentemente, pelo meu interesse em educação, eu voltei um pouco a ler Paulo Freire. E o que me chocou dessa vez é que o Paulo Freire é completamente honesto, aberto e explícito acerca da politização da sala de aula. As pessoas não têm noção do que é verdadeiramente a obra de Paulo Freire. O Paulo Freire ele é um desses símbolos, né, um desses intelectuais que acabou virando uma bandeira e as pessoas olham para o Paulo Freire e imaginam o que elas querem imaginar. Como ele sempre disse, ele nunca teve a pretensão de ser original. Então, ele consolidava experiências pedagógicas de diferentes tempos de diferentes pedagogos. O método Lauba, que nós vamos ter a presença de Anísio Teixeira dentro de seus ensinamentos, nós vamos ter uma leitura de Sartre, desses movimentos e desses intelectuais que conseguiram alcançar alguma espécie de prestígio em nível mundial. E Paulo Freire será um leitor voraz desses homens e aplicará ao seu modo uma leitura de um marxismo um tanto quanto vulgar. Ele vai substituir o oprimido do processo do trabalho e irá entender o aluno como aquele que está oprimido dentro do processo de alfabetização. As pessoas tendem a achar que Paulo Freire é simplesmente uma pessoa generosa, que se importa com os alunos, que se importa com a autonomia do pensar, que se importa com a conscientização. E tomadas assim soltas, ninguém é contra isso. Ninguém é contra a conscientização, ninguém é contra a autonomia do aluno. Mas quando você vai analisar a obra do Paulo Freire, você vê que ele não fala de uma conscientização qualquer. Ele não quer realmente uma conscientização do aluno para que o aluno, com autonomia, possa formar sozinho a sua própria visão de mundo. Ele não quer isso. Para Paulo Freire, a conscientização, a autonomia do pensar, é baseada no que ele chama de pensar certo, que é fundamentalmente uma filosofia anticapitalista, antiliberal e a favor da consciência revolucionária, como ele mesmo chama. Paulo Freire diz assim, na página 58, como poderiam os oprimidos dar início à violência se eles são o resultado de uma violência? Se você descreve a ordem capitalista como uma ordem de opressão e de violência, você está, não é nem indiretamente, diretamente você está dizendo que a violência contra essa ordem é uma legítima defesa. E na página 233, que para mim é uma das frases mais macabras de Paulo Freire, ele diz assim: a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que, para criá-la, seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Então a revolução ama a vida, mas de vez em quando você precisa tirar umas vidas. Mas não é qualquer vida, só que proíba a vida. E quem vai dizer? A revolução. Por isso que eu chamo a pedagogia do oprimido como mini manual do guerrilheiro educador. Porque é Marighella falando. Marighella não escreve, fosse escrever sobre educação, não escreveria diferente. E aí, ele começa a falar do Che Guevara, né, que Che Guevara teve de lidar com isso, né, com pessoas que saíram, desertaram a guerrilha e foram denunciadas. Ele diz assim, na página 231, algumas vezes no seu relato, ao reconhecer a necessidade da punição ao que desertou para manter a coesão e a disciplina do grupo, reconhece também certas razões explicativas da deserção. Uma delas, diremos nós, talvez a mais importante, é a ambiguidade do ser do desertor. Né? Essa coisa do cara que quer lutar, mas na verdade tem a sombra do opressor dentro de si próprio, e aí o cara, na verdade, ele não sabe o que ele quer de verdade. Então ele precisa do Paulo Freire, ele precisa dos educadores, ele precisa da liderança revolucionária que vai dizer o que ele precisa. E para dar o contexto desse episódio aqui, que Paulo Freire se refere a Che, né, ele é um episódio da época da guerrilha, em que havia um soldado do grupo de Che Guevara, chamado Wong, que fugiu, né, que desertou, e aí dois soldados foram mandados para tentar recuperar, resgatar ou encontrar essa pessoa, né?
E aí uma dessas duas pessoas quis desertar também e comentou com a outra. E aí essa outra pessoa assassinou essa pessoa que quis desertar, e aí o Che Guevara reúne a tropa para explicar a necessidade de você punir com a morte as pessoas que desertassem a guerrilha. Quando o Che Guevara discursou na ONU, ele deixou bem claro que fuzilava e que continuaria fuzilando.